textos vão surgindo. Os textos, por exemplo, de João são os mais tardios. Por exemplo, o texto o Evangelho de João, as primeiras epístolas de João, primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola. Esses textos estão lá no final, já quase na virada do século. Lá nos anos 90, 80, 90, lá no final, já quase passaram 60 anos da morte de Jesus, quando João começa a escrever Apocalipse, começa a escrever esses textos que são o conteúdo de João, né? Os evangelhos. Mas, do ponto de vista da estrutura, também se pensa numa certa cronologia dos acontecimentos, né, na forma de da estrutura. Sim, e didática. Forma didática. Por exemplo, eu começo mostrando a vida e a obra de Jesus, o que aconteceu, O surgimento da igreja. aí depois o surgimento da igreja e o comportamento da igreja. E o final de tudo, a esperança da igreja. Então, estrutura de uma forma didática. Os nossos biblistas elaboraram dessa forma. Quem elaborou a nossa estrutura bíblica, pensou em uma forma didática, cronológica e colocando os fatos, como você está falando. Mas assim, quando é cronologicamente, entra nessa... No sentido do texto, do texto. Dos acontecimentos. Por exemplo, quando você... Marcos, ele serve como uma base. Mas nem tudo... Não é nem tudo. Mateus e Lucas vão acrescentar muita coisa nos seus textos que Marcos não colocou no dele. Então, muitas histórias que surgem em Mateus e em Lucas não estão em Marcos. Mas boa parte do conteúdo de Marcos está em Lucas e está em Mateus. Isso vai demonstrar que Mateus e Lucas consultaram Marcos e agregaram mais coisas ao evangelho deles. Então, eles não estão... Aí lembra que eu falei para você? Pensa na individualidade de cada autor. Porque o olhar de Marcos é um, o olhar de Mateus é outro, o olhar de Lucas é outro. Então, todos são inspirados, porém cada um vai manter, e Deus vai respeitar isso, a sua identidade social, a sua forma de escrever, a sua forma de pensar, a sua forma de construir o texto. Isso Deus falou, agora é com vocês, isso aqui está aqui, eu vou inspirar, vou conduzir, mas como vocês vão se comunicar no estilo de vocês, do jeito de vocês, que tudo seja compreensível para quem vai escutar, para quem vai ler o texto de vocês, tá bom? O Novo Testamento, ele é a segunda parte das Escrituras. No Antigo Testamento ele conta com a primeira aliança, o segundo, o Novo Testamento, é a nova aliança, tá bom? Então ele vai substituir a aliança anterior, é a nova aliança. Essa aliança que foi feita no passado, ela se cumpriu em Jesus, e já a partir de Jesus houve uma nova aliança. Quais são os livros que estão lá nessa nova aliança? Os Evangelhos, os livros históricos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e os livros, ou o livro apocalíptico. Até aqui tudo bem? Então, terminando. Interessante como os biblistas pegam o Velho Testamento e Mateus é como se estivesse se unindo o Velho Testamento já com o muro, né? Começando na estrutura judaica. Tem essa ideia também. Tem essa ideia de comunicação. O fechamento lá do cano. Quando ele sai do exílio e fica naquele período de 400 anos ali isolados, né, sem profeta, sem nada, aí Mateus vai colocar essa ideia de João, de Jesus como um profeta. Assim, é interessante, eu não tenho como fazer isso hoje, mas quando você faz as conexões do deserto, o povo saindo do Egito, o povo passando pelo Mar Vermelho, quando você olha essa estrutura de Êxodo e olha Mateus fazendo isso no Evangelho, a coisa fica magnífica. Você vai ver que Mateus está construindo
o seu evangelho tendo como um pano de fundo toda a saída do deserto, do Egito. O monte, Jesus sendo levado, como Moisés não foi levado para o Egito, Jesus vai ser levado. Por quê? Porque está sendo perseguido Moisés, lá as crianças no Egito, Jesus está sendo perseguido, Jesus vai para o Egito, Moisés vai para o Egito. Ele vai construindo tudo, na sequência ele vai mostrando. E no final ele vai mostrar o quê? O novo pacto. Então tudo está sendo construído, eles assim, eles estão pensando didaticamente como apresentar esse texto de uma forma clara. E quando a pessoa lê, eu e você não vamos sentir o impacto da leitura, porque a gente está muito distante daquela realidade. Mas o judeu que está dentro daquele contexto, que vive aquilo, escutando aquilo ano após ano, quando ele lê o texto de Mateus, ele fala, ele na hora vai fazer as associações. E Mateus vai citando os versos dentro daquele texto. Ok? Quando eu falo do Antigo Testamento, eu tenho que entender, e aqui é a dica, sempre que você estiver trabalhando com o Antigo Testamento, veja o Antigo Testamento como uma grande seta, apontando lá para o futuro. Você já lê, imagine assim, quem gosta de assistir, eu gosto dessa ilustração, filme repetido. Eu amo. Ama, né? Não tem aquele filme que você é apaixonado por ele? Harry Potter. E você já sabe o final dele. Mas você ri da mesma piada. Você toma o susto daquele mesmo... toma aquele susto. Mas você já assistiu aquele filme quantas vezes? E você já sabe do final. A mesma coisa é o texto do Antigo Testamento. Você já sabe qual é o final. O final é Jesus. O texto do Antigo Testamento está ecoando, está me direcionando para Jesus. Então, é muito importante a história, como eu sempre falo aqui para vocês, é muito importante a história de João, a história de Abraão, a história de José, é muito legal, bacana, mas eu tenho que avançar nela. Não posso ficar nela, porque elas estão me apontando para Jesus. Eles são importantes, eu não desconsidero isso. Mas se eu ficar só neles, eu vou perder o final de tudo. O final é mais importante. Então, quando eu passo por Jeremias me manda aí para Jesus. Entendeu? Então, tenha isso em mente sempre. Que o final, o Antigo Testamento sempre vai me apontar para Jesus. Agora uma outra coisa, capítulos e versículos. Você sabe que isso não estava na sua Bíblia durante muito tempo, né? Isso surgiu com o passar do tempo. Então eu coloquei aqui para você as divisões, quando ela veio, quando ela apareceu, quem foi os autores. Primeiro veio capítulos. Porque eu não tenho hoje como projetar isso para vocês, senão eu projetaria um texto. Mas quando você abre a sua Bíblia aí, ó, imagine ela sem nenhum capítulo, sem nenhum versículo, tudo junto. E misturado. Sem espaço, sem nada. Às vezes só com uma coluna no meio, dividindo as partes. Então, aqui o autor trabalha com pensamentos completos. Então, às vezes, um capítulo é um pensamento completo. Porque durante muito tempo, a gente aprendeu a ler Bíblia, tipo sorteando versículos na caixinha de promessa. Quem lembra dessa aí? Aí, o que a gente aprendeu a ler? Só aquele versículo. E fomos abençoados por isso. Muitos
fomos abençoados. Mas a gente nunca aprendeu os seus contextos. A gente sempre tirou o versículo do meio, mas a gente nem sabia o que ele estava fazendo ou como ele se comunicava com os demais. Por isso o autor, alguém teve a ideia de juntar os pensamentos e colocar lá, capítulo 1. Aí tem um pensamento ali. Às vezes, um capítulo avança para dentro do outro capítulo. Mas na maioria das vezes são fechados. São pensamentos que estão ali. Depois, alguém teve a ideia de colocar versículos, números menores, para ficar mais fácil de se memorizar. Tá bom? Então, lá atrás era tudo uma coisa só. Então era realmente uma carta. Você lia como uma carta. Você não lia carta, capítulo 1, carta, capítulo 2. Não tinha isso. Você lia de uma forma só, direto. Traduções. Traduções e versões. Isso também às vezes... Por que eu vou colocar esse ponto aqui? Porque na maioria das vezes há uma grande... Qual é a melhor, tirando a King James, qual é a melhor versão da Bíblia? A NVT, alguém falou NVT, né? NVT, NVI. Uma linguagem mais fácil. Vamos lá. Veja só, às vezes as pessoas não sabem dessa, não têm essa informação. Mas a Bíblia ela não foi escrita em língua portuguesa, ela não foi escrita no idioma da língua portuguesa, tá bom? Ela foi escrita em 3 idiomas diferentes. Primeiro idioma, o Antigo Testamento, idioma hebraico. Novo Testamento, idioma grego. No meio, um idioma lá chamado aramaico, que é muito semelhante ao idioma hebraico. Algumas partes, não que ela foi toda escrita em aramaico. Então são 3 línguas. No material você verá essas línguas, como é que elas são escritas. Então você vai ver, por exemplo, eu coloquei aqui no material, no princípio, e a língua hebraica do lado, para você ver como é que é a escrita. E aquilo alguém se debruçou, aprendeu e começou a fazer as traduções. Então, o Novo Testamento é escrito na língua grega, Antigo na língua hebraica. Então, esses são os 2 idiomas principais. Só que eu e você não sabemos ler o texto hebraico. Você sabe ler o texto hebraico? O texto grego? Então, alguém precisou fazer o quê? Uma tradução para você. Então, houve e há diversos tradutores, diversas traduções. E cada vez que alguém traduz, às vezes lança uma versão. Então, as versões são trabalhos de traduções. Versão não significa algumas melhores, outras piores. A gente tira uma onda do Adalberto, que ele gosta da King James, mas é só uma onda, só. Mas, assim, sempre tem aquele que gosta de uma versão, tem aquele que gosta de uma outra versão. Mas as versões, elas não são isentas de problemas, às vezes, de linguagem, de construção. Então, existem algumas versões melhores para leitura do que outras. Mas todas as versões, quando se trata de tradução, não de estrutura, são boas. Todos os homens que estão trabalhando com as traduções são crentes, são fiéis, são homens idôneos, são equipes gigantes que estão trabalhando. Não é uma coisa de um cavaleiro solitário. A inteligência artificial faz nova versão. Essa não tá boa, não. Então, com a expansão, vamos imaginar assim, ó.
Como é que surge essa história? Lá atrás, o cristianismo começa a avançar dentro do império, avançar para outros países, para outras comunidades. E dentro deste avanço, muitas regiões aonde o cristianismo está chegando, há um povo ali dentro que não tem capacidade de entender, porque o seu dialeto, a sua língua é uma outra, e eles precisam de algo comum que eles consigam compreender. Então as versões começam a surgir dentro desses textos. Então, à medida que o cristianismo vai avançando, existe a necessidade de você sair de Jerusalém e, aqui todo mundo escuta hebraico e tal, sabe, grego, mas tem lugares que não, lugares que só vão falar o latim. Não tem esse dialeto no dia a dia, então eles precisam agora traduzir. E aí essas traduções vão surgindo ao longo dessas histórias até que um homem chamado Almeida, um reformador, era católico, se converteu à fé reformada, começou a traduzir os textos gregos que ele tinha e os textos hebraicos que ele tinha para a língua portuguesa. Daí surgem as versões João Ferreira de Almeida, que são as famosas Bíblias que temos no país, e depois você vai ver outras surgirem entre nós. Mas durante muito tempo no Brasil, nós só tínhamos João Ferreira de Almeida. Não tinha outra. Você tinha umas variações de João Ferreira de Almeida, umas mais avançadinhas, outras mais formais, mas não tinha outras competindo. Aí vai surgir a NVI, depois outras vão surgindo no meio disso tudo. Isso não é liberal, pô. Então eles vão surgindo aí dentro desse contexto todinho. Joãozinho de Almeida é o cara, para nós, foi sensacional. Porque eu tenho que ser agradecido a este homem, porque eu leio minha Bíblia em português, porque um dia ele se debruçou para traduzir e fazer isso. E ele era novinho, hein, gente? Me fale agora a ideia aqui, mas ele era novinho, não é cara velha, não. Ele era novo. Tu imagina que é um velho, que é um garotão, assim, um cara novo, que começa a fazer esse trabalho e alcançou todos os países, todas as regiões que falam a língua portuguesa. Então, hoje, por exemplo, quando se fala de tradução, às vezes você fala assim, qual é a melhor versão? A NVT? A NVI? Eu gosto da João Ferreira de Almeida. Mas qual é a melhor versão? Não existe melhor versão. Todas as versões são boas. Todas as versões têm a sua importância. Mas o que você deve procurar numa versão é a sua forma de traduzir. Alguns vão traduzir a coisa mais ao pezinho da letra ali, muito, muito, muito próximo do texto grego, do texto hebraico, bem próximo. Outros vão traduzir de uma forma mais dinâmica. Vão chegar próximo, mas vão dar um passinho para trás e tentar colocar aquilo de uma forma que fique mais compreensível, uma estrutura de texto na língua portuguesa que fique mais clara, uma palavra que fique melhor. Então, aqui a gente chama de equivalência, tradução de equivalência formal, equivalência dinâmica. Quem está na formal? Almeida, revista e corrigida. Almeida, corrigida, fiel. Se você pegar a sua Bíblia, lá na frente ela tem um textinho lá. A Almeida, revista e atualizada. Almeida, nova Almeida atualizada. Aí as versões mais contemporâneas. Nova tradução da linguagem de hoje. Nova versão transformadora. NVI, nova versão internacional. A mensagem, né? A mensagem
já é uma outra, é um outro campo. A mensagem já é uma paráfrase. Ela é mais, ela tem um elemento mais interpretativo por parte daquele que vai fazer a tradução. Ele não só traduz, ele também tenta interpretar e colocar no texto. Por isso que a mensagem ela é muito, muito, muito familiar para nós. E a linguagem dela é muito, muito contemporânea. Ela é muito boa para um devocional, para aquela coisa mais livre. Para estudo, não. Entendeu? Para estudo ela não serve. Ela serve para uma ilustração. Por exemplo, o que eu gosto da mensagem? O texto, a doxologia de 2 Coríntios. Grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a mensagem traz assim: a profunda amizade com o Espírito Santo. Eu acho sensacional, porque ela destaca essa amizade do Espírito Santo conosco, aquele que nos acompanha. Então ela fala do grande poder de Deus, do grande amor de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a grande e profunda amizade com o Espírito Santo. Então o tradutor, o Peterson, ele achou que dessa forma ele conseguia comunicar alguma coisa muito mais bela. Mas isso é uma tradução mais livre, parafraseada. Não é uma coisa mais próxima do texto. Já entra muito a interpretação dele. Não. Vai ficar muito mais fácil. Por exemplo, quando você está lendo, a Ruth está falando que na mensagem você não precisa ir tanto no dicionário para entender uma palavra. Se você estiver lendo a Ara, nossa, a Ara você... A Ara não, a Almeida Revista Corrigida. A Almeida Corrigida é misericórdia. Ela é muito formal. Mas na mensagem tinha a Bíblia que eu... Abre ela, Zé. Abre ela aí. O que é? É revista corrigida? A minha também. Revista corrigida? Mas eu não achei difícil. Ah. Quer dizer, eu não tô... Quando você se depara, por exemplo, entranháveis afetos de misericórdia. Essa minha é Segundo o beneplácito de sua vontade. Nossa. Entendeu? Mas eu comecei a entender depois que eu entrei, depois que eu escutei vocês pastores falando, né? Nova versão, nova versão. Aí eu fui Entendeu? Ah, existe nova versão de Bíblia, então eu vou procurar para me entender melhor. Aí eu fui procurando. Mas na mensagem pode ter interpretações erradas? Não há interpretações erradas, mas fica por conta do tradutor, no caso. Então, às vezes, não é que ela está errada,